Boa noite, sejam bem-vindos aí Boa à nossa noite. aula de estatística, tá? Eu tô colocando aqui para gravar, vocês estão vendo aí uma imagem. Para essa aula, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: eu preciso que vocês cliquem na tela e vai aparecer na minha imagem um alfinetezinho para você fixar a minha tela como sendo a principal, porque eu não estou utilizando diretamente o Google Meet para fazer essa aula. Estou utilizando outras ferramentas, tá? Para fazer algo para gravar de uma forma melhor a aula e ela ficar um pouco mais, digamos assim, um pouco melhor na hora que eu for upar ela para o YouTube, para ela não ficar tão com qualidade tão baixa, tá? Então eu preciso que vocês cliquem na tela. Eu vou até mostrar isso aí para vocês, ó, para vocês verem. Deixa eu abrir aqui. Ó, aqui. Então, nessa tela aqui, vocês vão clicar, por exemplo, aqui. No caso, aqui é a minha, né? Vocês vão clicar aqui e ela vai ficar como uma tela principal e vocês vão conseguir ver. Tá dando esse efeito aí porque eu estou filmando a minha própria imagem, né? Teoricamente, então, não a minha imagem em si, mas a imagem que eu estou utilizando para dar aula. E é por isso que dá esse efeito. Mas para vocês vai aparecer a minha tela como principal e aí vocês vão conseguir ver, tá? A aula tranquilo sem ela ficar cortada devido ao uso desse programa que eu vou estar utilizando aí, tá certo? Então, peço para vocês fazerem isso e nós vamos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre as tabelas, tá? Fazendo as tabelas e alguns exemplos e exercícios referente a essa parte do nosso conteúdo. Se vocês notarem, a gente viu no, nos slides 2, tá? No vídeo 2, se não me engano, ou foi no vídeo um ou no 2, daqueles que eu mandei por último lá, que já estavam gravados, a respeito da representação na forma de tabela. Bom, eu creio que vocês já têm uma certa experiência com representação na forma de tabela, então eu quero falar com vocês sobre, não sobre a forma como é representado, mas aqui para que serve a tabela em si e algumas informações que, estatisticamente falando, podem vir a surgir no estudo de tabelas, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui e fazer algumas anotações e lendo com vocês, explicando essa parte que eu recortei. Então, primeiro passo, pessoal, é o seguinte. A nossa ideia aqui, eu vou falar justamente sobre a tabela de frequências, porque ela traz informações relevantes do ponto de vista estatístico, tá? Não só do ponto de vista de quem vai ler, por simplesmente saber a informação, mas também um pouco mais sobre estatística do problema. Então, olha só, o primeiro passo a analisarmos ou ao montarmos uma tabela de frequência é o seguinte: para cada variável em estudo, contamos o número de vezes que ocorre cada uma de suas realizações ou valores, tá? Ou seja, a gente vai observar o número de repetições. Nesse caso, esse número obtido é chamado de frequência absoluta e é indicado pela letra NI. Eu vou escrever aqui um pouco maior para vocês verem maior, tá? Nós vamos chamar de NI, na verdade, não em si de NI, tá? Nós vamos chamar de N1, N2, N3 e assim por diante, dependendo da posição que aquela variável ocupa na minha tabela, tá certo? Então, quando eu for observar aqui, eu vou explicar para vocês a posição, que é bem simples, tá? Por exemplo, nessa tabela aqui, esse 9 é a posição 1, então ele seria, no caso, o N1. Esse aqui seria o N2 e assim por diante. Aí, algebricamente, nós colocamos NI para representar todos os Is possíveis. O segundo passo é, como é preciso levar em consideração o número total de observações colhidas, definimos uma coisa que é interessante, chamada de frequência relativa. Por quê? Porque às vezes, apesar de um número ser grande, absolutamente grande, em relação ao total, ele seria meio que insignificante. Então, a gente tem a frequência relativa que faz com que a gente entenda a relação entre o valor total e aquele valor específico, tá? E nós vamos indicar a frequência relativa pelo índice FI
como sendo a razão entre a frequência absoluta e o número de observações, ou seja, o número total. Isto é, em fórmula, essa fórmulazinha que está aparecendo aqui. Eu vou escrever um pouco maior para vocês verem. Então, cada frequência relativa ela é igual à frequência absoluta de cada um, dividido pela frequência total, tá? Pelo número de observações, não é a frequência total, tô falando errado, tá? Desculpem aí. O número de observações totais do problema, a quantidade total do elemento que existe na análise. E o terceiro passo é observar o seguinte, ó. A frequência absoluta ela é sempre menor ou igual ao número de observações. Então, se isso aqui é verdade, a gente tem que a frequência relativa ela sempre vai ser um número entre 0 e 1, que geralmente nós usamos porcentagem para definir. Lembrando o seguinte, ó, 0,2, isso aqui é a mesma coisa que 20%, é só você multiplicar sempre por 100 para saber o resultado em porcentagem. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos observar os valores, tá? Fazer divisão. E se eu quiser aplicar em porcentagem, eu vou multiplicar esse resultado por 100. Eu vou fazer aqui esses dois exemplos mostrando para vocês como que se aplica, tá? Na tabela direita, nós temos uma tabela de frequência relacionada com as variáveis discretas, tá? Nós vamos ter aqui números inteiros, enquanto que na tabela da direita, vocês vão ver uma tabela de frequência com intervalos, tá? Nesse caso, no caso da esquerda, nós temos 3 variáveis aqui, e no caso da direita, nós temos 5 classes que são analisadas, tá bom? Na direita, nós temos uma tabela que relaciona o estado civil. Vejam que eu omiti a parte do título e algumas outras informações. Aqui a gente só tem os dados puro e bruto, porque não é uma análise qualitativa, tá? Aqui eu quero só mostrar para vocês como que se aplica essa parte de cima, desses 3 passos que eu estou mostrando para vocês. Então vamos lá. Estado civil, solteiro, casado e separado, tá? Aqui nessa pesquisa houveram um total de 20 pessoas sendo entrevistadas. Dentre elas, 9 são solteiras, 8 casadas e 3 separadas, tá? Aqui é interessante, né? Ó, que você faz 9 mais 8, 17, mais 3, 20, ok? Que é o número total. Só você fazer a soma desses valores. Essa aqui é a frequência absoluta. Aqui é interessante, se eu fosse montar um gráfico, tá? De histograma, ok? Eu teria que os solteiros teriam uma coluna com o valor 9, os casados uma coluna com o valor 8 e os separados uma coluna com o valor 3, tá? Isso aqui é só para exemplificar, mas a gente não vai falar sobre histograma, pelo menos não agora. Detalhe importante, mesmo que na tabela não contenha a frequência relativa, ou seja, no exercício ele te dá uma tabela com essas duas informações aqui e pede para você completar essas duas outras aqui, não se assustem, tá? É bem simples de se fazer. Se eu quero calcular a frequência relativa, eu simplesmente vou utilizar a fórmula FI igual a NI, que é a frequência absoluta, dividido pelo número total de observações. Por exemplo, se eu quero calcular o da primeira classe aqui, eu vou fazer o NI, o N1, que é 9, dividido pelo N total, que é 20. Então, 9 dividido para 20, 45. Se eu quiser transformar em porcentagem, multiplico por 100 e finalizo a questão. Bem simples, tá, gente? Não tem muito segredo. Não tem, pelo menos não do meu ponto de vista, não é tão complicado assim, tá? É só você efetuar uma divisão para saber o valor da frequência relativa. E se você quiser relacionar isso com porcentagem, eu peço que vocês multipliquem por 100, tá? Diretamente por 100, e aí você tem o valor final. Alguma dúvida? Tranquilo até agora. Tranquilo, né? Então, essa mesma situação vai se repetir para todos os termos, ó. Observe que os casados são 8, então é 8 para 20, que dá 0,40. Multiplica por 100, que dá 40%. É só você afastar a vírgula 2 casas decimais para a direita, tá? Então você não precisa, de certa forma, multiplicar. É só você, no caso do 0,4, que assim, uma coisa que é interessante, tá? Se tu faz na calculadora, o resultado vai dar 0,4 e não 0,40. Então, quando você tem esse valor, você vai afastar a vírgula
uma casa decimal para a direita, no caso duas, tá? Aí você tem que completar com zero, totalizando 40 aqui para finalizar o ponto em questão. Ah, detalhe importante. É interessante nessa disciplina, caso a gente tivesse, por exemplo, presencialmente, tá? O uso de calculadora científica, porque existem alguns cálculos que a gente faz que a gente perde muito tempo se for fazer manualmente, tá? Por exemplo, se eu tivesse que dividir 9 para 20, se eu fizesse essa divisão aqui para poder saber o valor em número decimal. 9 dividido para 20 não dá, eu acrescento 0 e um 0 aqui. Lembrando que 5 vezes 20 é 100, então eu tenho que pegar um número menor, que no caso é o 4. 4 vezes 20, 80. Subtraio, sobram 10. Aí eu acrescento 0, porque 10 é menor do que 20. E aí 100 dividido para 20 vai dar 5. 5 vezes 20, 100. E aí eu termino a minha divisão. Aí eu perdi esse tempo fazendo essa divisão aqui. Aí eu vou perder mais um tempo fazendo essa outra divisão. Porque, assim, a estatística, quem dá aula de estatística, meio que já compreende que os alunos vão precisar de calculadora, tá? E por isso que é interessante que vocês tenham uma, certo? Então, finalizando aqui, nessa parte, para eu saber a frequência relativa, eu faço uma divisão, simples assim, do valor de cada classe com o valor total. E se eu quiser saber em porcentagem, eu multiplico simplesmente por 100. Agora vem um detalhe importante, tá? Porventura, se vocês tiverem uma questão como essa para resolver, e vamos supor que eu não saiba que esse valor aqui, ó, eu não saiba o valor dos casados. Supor que a questão ela veio aqui e omitiu o valor dos casados aqui e eu não sei essa divisão aqui, tá? Vamos supor que eu só tenha essa informação aqui. Como que eu faço para descobrir esse valorzinho x aqui? Como que eu faço isso? Bom, eu uso essa fórmula aqui, ó. A frequência relativa é 0,4. A frequência absoluta eu não sei, eu chamei de x. E o número total de observações é 20. Para eu saber o valor de x, eu multiplico cruzado, tá? Obtendo então o seguinte resultado: x é igual a 20 vezes 0,40. Observe que quando eu multiplicar aqui 2 vezes 0,4, tá? Ou 2 vezes 4, o resultado é 8. Como eu tenho um zero aqui, esse zero cancela a vírgula, então o resultado final são 8 pessoas, tá? Ou você pode multiplicar na calculadora direto e obter esse resultado aí de maneira bem tranquila, tá? Então é um detalhe importante, porque pode ser que tenha alguma questão que você tenha que fazer esse tipo de procedimento para fazer esse cálculo, tá? Ou caso você tenha uma determinada pesquisa e você tem algumas informações e quer saber outras informações do problema, aí é interessante que a gente siga esses passos que eu estou mostrando para vocês para saber o resultado final. Exemplo da direita agora, temos o seguinte: utilizando 5 classes de intervalo, todas com o mesmo comprimento, ou seja, é interessante quando tem o mesmo comprimento, tá, gente? A primeira classe é de 5 para 8, ou seja, o comprimento é 3. A segunda classe é de 8 para 11, então são 3, tá? Todas elas são de 3 em 3, se vocês observarem. Então, nesse caso, é possível reunir os dados referentes à renda mensal, tá? Que é o que está falando aí nesse problema, que eu vou explicar para vocês já já, em salários mínimos na seguinte tabela. Bom, isso aqui é um exemplo aleatório, tá? Não é um exemplo assim, não tem um contexto muito interessante, mas a ideia que ela traz de relacionar classe de valores com a frequência absoluta e relativa e também a porcentagem, eu achei interessante trazer para vocês verem como que se aplica na prática. Vejam que as classes de valores que vão de 5 até 8, lembrando que o 5 conta e o 8 não, porque aqui o intervalo é aberto, tá? Não tendo o t para a direita, para a esquerda nesse caso, significa dizer que o 8 não está aqui, ele está na classe de baixo, da mesma forma que o 11 não está na classe 2, ele está na classe 3 e assim por diante. Quais são os valores da classe 1? É o 5, o 6 e o 7. Quais são os valores da classe 2? 8, 9 e 10. Da classe 3, 11, 12 e 13, tá? Esse valorzinho aqui que tem aqui no 14 e tal, eles não contam sempre no de cima.
Aí tem outro detalhe importante. Como é o intervalo, apesar de eu estar falando que é o 5, 6 e o 7 na classe 1, na verdade é o 5 até o 7,999999999, e por conta de a gente ter esses valores quebrados, tá? Decimais, por isso que a gente usa classes de valores ao invés de utilizar ponto a ponto, porque aí a gente teria muita informação diferente que não faria tanta diferença no problema. Mas vamos lá. Na primeira classe, nós temos uma frequência absoluta igual a 2, tá? Se eu quero calcular a relativa, eu divido pelo número total de observações, que também é 20, igual ao anterior. Faço a divisão, 2 para 2 dá 0, 2 para 20 dá 0,1. Multiplico por 100 e tenho aqui 10% de valor. Classe 2, frequência absoluta 5. Relativa vai dar 0,25 após a divisão. Multiplico por 100 e tenho aqui a porcentagem, tá certo? Então a gente faz isso caso a caso e vejam que, apesar de isso aqui ser intervalos, ou seja, classes de valores, e aqui ser classes de valores discretos, um a um, só sem repetição, tá? Sem repetição não, sem um intervalo ali analisado, a forma de se calcular frequência absoluta e frequência relativa e também transformar em porcentagem é a mesma, tá? Então, isso aqui é legal, porque aí você não tem uma regra diferente para cada um deles, tá certo? Então, ponto interessante aqui, ó. Se nós analisarmos essa segunda tabela, podemos notar uma coisa interessante. Primeiro, a maioria das famílias dos frequentadores, ou seja, 35%, que é essa aqui, tá? Essa aqui tem a maior frequência relativa, desculpa, e também tem a maior frequência absoluta. Nesse caso, eles recebem até 11 salários mínimos, tá? Então, eles recebem até 11 salários mínimos. Enquanto que o pessoal das menores, tá? No caso aqui, quem é o menor? Nesse caso aqui, ó, recebe 20% das pessoas recebem de 14 até 17 salários mínimos. Nesse caso aqui, pessoas recebem de 11 a 14 salários mínimos, né? Menos de 14 salários mínimos e assim por diante. Então, o que é interessante é que a gente consegue observar esses valores tabela a tabela, tá bom? Gente, alguma dúvida? Beleza? Antes de a gente continuar e se aprofundar ainda mais em muitas outras coisas, eu queria falar um pouco sobre o gráfico de setores, que tem um pouco de cálculo nele aí. E o gráfico de setores, ou seja, setores circulares, eles, como eu falei para vocês, geralmente estão associados aos ângulos, tá? Alguns problemas que eu particularmente acho bobo, tá? Mas que podem vir a ser cobrado de vocês ou a cair em alguma prova, eles poderiam pedir qual é o ângulo aqui, qual é o ângulo desse carinha aqui, qual é esse ângulo aqui e qual é esse ângulo aqui, tá bom? E aí é interessante a gente notar o seguinte: para a gente, por exemplo, fazer o do serviço, calcular o ângulo referente aos serviços, a gente faz a seguinte regra: ó. 100% equivale ao ângulo de 360 graus. Então, se eu tenho 55% do total, quanto que vai valer o valor do ângulo? Aí eu só multiplico cruzado, eu posso desconsiderar a porcentagem aqui, e aí eu vou ter que 100x é igual a 360 vezes 55, e aí eu passo 100 dividindo, fica 360 vezes 55, dividido por 100, tá? E quando você fizer essa multiplicação e depois divisão, você pode fazer aí no seu caderno ou na sua calculadora, que é melhor. Você vai encontrar o ângulo de 198 graus, tá? Uma outra forma da gente analisar isso aqui é o seguinte, ó. A gente poderia analisar sem fazer esse tipo de cálculo grande. A gente poderia pensar assim: se 100% é 360, 50% é 180, tá? Então, se 50% é 180, 5% é 18. Você corta o zero aqui e aqui,
dá 18 graus. Ou seja, 55% vai ser os 180 mais 18 graus, que dá 198, tá? Você pode fazer uma análise assim, mas só lembrando, esse tipo de análise que eu estou mostrando aqui para vocês só é viável quando você tem números nesse formato aqui. Quando você tem número decimal igual esses dois aqui, não é nada viável, tá? Então, não é interessante fazer esse tipo de análise, apesar de simples, ó. Se 360 é 100, então 50% é 18 e 5% você corta o zero com o zero e fica só 18. Aí, ou seja, se você soma aqui, 50 mais 5 dá 55, 18 mais 180 dá 198, que é uma forma interessante de você resolver esse problema sem precisar fazer muito cálculo, tá? Mas só funciona com números inteirinhos ali, com sim, que termina em 5, que termina em 0, que aí dá para você fazer de boa. Se terminar com vírgula, gente, não faz assim, tá? Por exemplo, o da agropecuária, que é 7,8, não tenta fazer dessa forma que eu mostrei para vocês, façam dessa primeira forma aqui, que vocês vão ver que é bem simples, ó. Também, claro, na hora do cálculo vai pesar um pouco, porque você vai ter que fazer 360 vezes 7,8, tá? E depois dividir por 100. Mas numa calculadora, rapidamente você chega no resultado, tá? E no caso vai dar 28 graus. 28 graus aí se você multiplicar e dividir por 100, tá bom? Então, eu queria só falar essa parte dos ângulos para vocês, porque pode ser que algum exercício que eu vou passar para vocês, pode ser não, né? Já vou logo deixar claro para vocês. Vai ter exercícios que eu vou passar para vocês que vocês vão ter que fazer esse tipo de cálculo. Então, só para já deixar claro aí como que vocês vão fazer, usar essa regra, tá? Alguma dúvida, gente? Eu tô vendo aí que vocês estão calados, né? Mas é assim mesmo. Aula online. Só que o legal é que quando é aula presencial, os alunos só faltam não deixar a gente falar, de tanto conversa. Ó, aí assim, a outra coisa que eu vou falar para vocês é a questão do histograma, tá? Deixa eu printar aqui. Vamos falar um pouco sobre o histograma também, que é continuando a parte de tabelas. No caso, o histograma ele vai associar tabela com gráfico. Então, deixa eu mostrar aqui esse exemplo, que é legal para a gente estar trabalhando alguns conceitos, tá? Deixar claro. Nessa tabela nós temos uma tabela que relaciona 5 classes, tá? No caso, essa classe ela diz respeito aos usuários da internet por faixa etária em porcentagem. Ele diz pra gente que a primeira classe, que vai de 10 a 14 anos, observem que aqui, ó, quem tem 10 e 14 anos também entra, porque o intervalo é fechado. Lembrem-se, quando tá assim, ó, por exemplo, 5 e 8, não importa os valores, tá? Mas se tiver com só um lado com essa posição vertical, significa que o 5 tá, mas o 8 não tá. Se eu tiver 5-8 dessa forma, tanto 5 quanto 8 são contemplados aqui. Caso eu tenha nesse formato, o 8 vai estar no intervalo, mas o 5 não. Tá? É uma forma de representação matemática, estatística, para levar em consideração alguns valores, porque como é intervalo, lembre-se, no caso de 10 a 14, significa dizer que a pessoa tem, por exemplo, 10 anos e 6 meses, ou 14 anos e 7 meses, por exemplo, para levar em consideração aí. Agora vamos lá. Ele diz para a gente que de 10 a 14 anos tem 12% de pessoas, de usuários da internet. 15 a 19 anos tem 18%. A maior classe aí é de 20 a 29, que temos aí contemplado 34%, tá? E a gente poderia ficar aqui o tempo todo falando sobre isso. Aqui é interessante notarem que a classe, né, de 10 a 14 e de 15 a 19 contam com somente 4 termos, né? 5 termos, na verdade. 10, 11, 12, 13, 14, ou seja, 5 termos. E
O de 15 a 19, ó, o 15, 16, 17, 18 e 19 também só tem 5 termos, tá? Enquanto que as classes de 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49 contam com 10 termos cada um, né? De 20 a 29 são 10. E de 50 para cima, né? Aí a gente tem infinito, né? Não é infinito porque a gente sabe que vai levar ali mais ou menos até 100 anos. Raríssimas pessoas chegam até 100 anos, então ali a gente tem apesar de ter um intervalo maior, tem até uma quantidade muito menor de pessoas na internet. Enfim, não importa essa informação que eu estou falando para vocês, eu estou só tangenciando, o que importa para a gente é identificar o seguinte: no histograma, você vai montar o seu gráfico de barras, tá? Nesse formato aqui, levando em consideração a altura de forma proporcional às probabilidades que aqui aparecem. As probabilidades não, as porcentagens que aparecem aqui. No caso, você vai observar que de 50 ou mais, a altura é a menor de todas, porque são só 6%. E, por exemplo, de 20 a 29 tem a maior altura porque tem 34%. Vale ressaltar ainda que eu não posso fazer o de 20 com essa altura, sendo que o de 18 vai estar mais alto do que ele. Eu tenho que seguir um certo padrão na hora de exemplificar. Ponto interessante. Na prática da vida real, caso você precise montar um histograma desse para apresentação de algum trabalho, você vai ter softwares, tem programas, tem sites na internet que você vai pesquisar e ele vai te fazer o histograma para você, tá? Então, se você colocar seus dados numa planilha do Excel, você abrir uma planilha do Excel e colocar seus dados lá e selecionar e ir lá nas opções de gráficos, ele vai montar um histograma para você bem tranquilo, sem muito problema. Ele faz rapidão para você, tá? Então isso é só interessante para a gente destacar esse ponto aí do histograma, tá? Alguma dúvida, pessoal, do histograma? Beleza. Vocês devem ter percebido que no vídeo 4 provavelmente, eu não lembro aqui, deixa eu dar uma olhada aqui para não ficar falando besteira, né? Vídeo 4 não, acho que o vídeo bem 10 aqui. Um, 2, 3. A partir do vídeo 4 mesmo, tá certo? Do vídeo 4 e do slide 4 que eu vou trabalhar com vocês agora, que é isso que eu vou já já vou estar mostrando para vocês. Vocês devem ter percebido que nós começamos a ter um conteúdo mais legal, pelo menos do meu ponto de vista, que são as medidas descritivas, tá? E aí nós vamos estudar ela agora. Eu vou estar trabalhando com vocês. Já adiantando, é a média, a moda e a mediana. Só que antes disso, deixa eu fazer alguns exemplos com vocês desses pontos aqui que eu analisei com vocês, de histograma, de gráficos, para facilitar a nossa vida na hora da análise, tá? Deixa eu pegar aqui alguns exemplos. Deixa eu pegar do histograma. Olha só. Deixa eu limpar esse. Não, vou deixar aqui, deixa eu fazer aqui ao lado, depois eu limpo. Vou pegar esse exemplo aqui de número 13 de um dos livros aleatórios que eu tenho aqui no meu material, que ele diz o seguinte, ó. O gráfico ao lado está representado no eixo das abscissas, ou seja, eixo X, tá, gente? Então, se vocês quiserem anotar aqui, ó, abscissas é o eixo X, aí o eixo Y é chamado de ordenadas, tá? O número de fitas de vídeos alugadas por semana numa locadora. No caso, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Que seria segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, por exemplo. Ele aqui não está considerando talvez o domingo. Ele diz para a gente que no primeiro dia são 10 fitas alugadas, no segundo dia 25, depois vai decrescendo, tá? E assim por diante. Bom, ele fala para a gente que o eixo das ordenadas, ó, o eixo Y, corresponde à frequência, isto é, a quantidade de pessoas que alugaram o correspondente número de fitas. Ou seja, no primeiro dia, 10 pessoas alugaram fitas. No segundo dia,
25 pessoas e assim por diante. A letra A pergunta o seguinte: qual a porcentagem de pessoas que alugaram 4 ou mais fitas? Nesse caso aqui, como que eu faço para fazer isso aqui? Eu estou até lendo errado. Na verdade, isso aqui é uma fita, duas fitas, três, quatro, cinco, seis fitas, tá? Eu estava lendo totalmente errado o gráfico, tá? Eu não tinha lido aqui nesse rodapé. Na verdade, esse gráfico fala, esse histograma aqui, ele mostra pra gente que 15 pessoas alugaram 4 fitas nessa semana, 5 pessoas alugaram 5 fitas e 5 pessoas alugaram 6 fitas nessa mesma semana, tá? Então, uma única pessoa alugou tudo isso. Na verdade, uma não. No caso de 4 fitas, foram 15 pessoas que alugaram 4 fitas de uma vez. Talvez vocês sejam muito novos, ou talvez nem tanto assim. Talvez vocês não pegaram a época de você alugar fita. Quando eu era criança, a gente gostava de alugar videogame. Então a gente alugava o videogame, levava para casa. Ou então, para quem tinha videogame, alugava os CDs, as fitas de videogame para jogar. Era um recurso interessante, que hoje em dia a gente faz isso com o Netflix, né? Mas a gente paga uma mensalidade para assistir filme e para quem tem internet boa é até melhor do que você ter que ir se deslocar, ainda mais em tempos de pandemia, para poder assistir um filme ou então, né, pelo menos quando eu era mais novo, a gente ia lá perto da Caixa Econômica ficar acompanhando DVD pirata para estar assistindo. Enfim, outra tangente aqui no conteúdo, que não tem nada a ver com o conteúdo, mas só aquela besteira que o professor sempre faz. Vamos lá. Então a pergunta em si, na letra A, é a seguinte: qual a porcentagem de pessoas que alugaram 4 ou mais fitas? Aqui é uma coisa que é legal da gente estar relacionando. Vamos aqui embaixo, ó. Vejam o seguinte. Nessa tabela aqui, vocês vão observar que ele dá pra gente as classes e a porcentagem, tá? Aí eu consigo observar no gráfico claramente quais são a porcentagem de pessoas. Nesse caso aqui, vamos só considerar que se fosse esse problema aqui. As porcentagens seriam 20, 9 e 6%, que daria então 35% de pessoas alugavam, né, se fosse nesse exemplo. Mas esse não é o caso em questão. Então o que eu tenho que observar? Eu quero a porcentagem, mas a única informação que eu tenho são as frequências e a quantidade de pessoas. Nesse caso, então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse problema é observar quantas são as pessoas no total, tá? Nesse caso, ó, a gente tem 10 pessoas alugaram uma fita e duas fitas foram 25, três fitas 20, quatro fitas 15, cinco fitas 5, seis fitas 5. Então a gente vai ter um total da seguinte maneira, ó. O total de pessoas a gente chamou de N, né? Lá na fórmula que está aqui do lado esquerdo. N vai ser 10 mais 25 mais 20 mais 15 mais 5 mais 5, tá? Esse total aqui, deixa eu ver quanto é que vai dar. Vou fazer na calculadora para não perder tempo, tá, gente? Vocês podem usar a calculadora de vocês aí para vocês ir conferindo também, tá bom? Caso vocês estejam aí escutando. O resultado final vai dar 80 pessoas, tá? Então o N vai ser igual a 80 pessoas. Ora, eu sei que se o N é o número total, eu quero então saber a porcentagem. Para isso, no caso, eu vou fazer de um deles. Vamos começar aqui pelo de 4. O de 4, a frequência relativa, tá, da classe 4, que eu vou colocar aqui um 4 no lugar do I, vai ser a frequência da classe 4 dividido pela quantidade total de pessoas, que é o N. Ou seja, eu vou fazer 15 pessoas, que é o número de pessoas que alugaram 4 fitas, dividido pelo número total de pessoas, que são 80, tá? Efetuando essa divisão, deixa eu fazer aqui, 15 dividido para 80, o resultado vai dar igual, eu vou afastar um pouquinho aqui para o lado para poder caber ali, vai dar igual a 0,1875. Deixa eu afastar um pouco mais para cá.
0,1875. Ou seja, em porcentagem, isso vai ser 18,75%. Basta multiplicar por 100 ou deslocar duas casas decimais para a direita da minha vírgula, tá? Alguma dúvida, pessoal, aí? Professor, essa é a sequência mesmo? Começa primeiro fazendo o cálculo de todas as pessoas, aí depois continua o cálculo? Sim, mas porque é o seguinte, Carla, ó, vamos voltar aqui quando eu estava mostrando para vocês a questão da porcentagem, ó. Para eu saber a porcentagem, Carla, eu preciso saber quem é a frequência absoluta. Na verdade, sim, para eu saber a porcentagem, eu preciso saber quem é a frequência relativa. Mas para eu saber a frequência relativa, eu tenho que pegar a frequência absoluta, que é o número de repetições de cada caso, de cada classe, de cada item, e dividir pelo número total. Então, a frequência absoluta, se você observar no gráfico, deixa eu voltar aqui em cima, a frequência absoluta é dada em cada um deles, ó. Esse aqui é 10, esse aqui é 25, é só você olhar aqui no eixo Y, tá? Aqui é 20, aqui é 15, aqui é 5 e aqui é 5, tá? Mas aí você poderia perguntar assim, mas como que eu obtenho a frequência absoluta? Eu já tenho, mas qual seria o número total de casos? Para eu saber o número total de casos, eu até mostrei aqui para vocês, ó. A gente soma todos os valores de frequência absoluta. No caso aqui era 9, aqui era 8, né? Eu tinha pagado. 9, 8 e 3, deu 20. Aqui, ó, mesmo caso, ó, 2, 5, 7, 4 e 2. Somando tudo isso aqui vai dar 20 também. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma tabela para essa questão, eu poderia fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Eu poderia, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui bonitinho. Talvez não fique reto aí, porque eu quero fazer um pouco rápido, tá? Então vamos colocar a tabela assim, ó. Vamos colocar aqui o número de fitas. No caso, 1, 2, 3, 4. Aí faltou o 5 e o 6, né? Para variar. Deixa eu fazer diferente aqui. Opa, vamos lá. Número de fitas. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 fitas. Vou colocar aqui. 6. Aí aqui ao lado a gente vai colocar a frequência absoluta, que no caso é o NI, tá? Que é a frequência absoluta. Do lado direito nós vamos colocar a frequência relativa, que é o FI. E aqui do lado a gente vai colocar a porcentagem, tá? Fazendo de maneira bem simples. Vamos lá, deixa eu riscar aqui algumas coisas. Aí, só para fechar essa tabelinha aqui, para deixar ela um pouco mais organizada. Não sei se vai ficar tão organizada assim, mas vocês me perdoem aí porque pela forma como eu tô fazendo vai ficar um pouquinho feia, tá? Então vamos lá, deixa eu... Tô apagando sem querer, peraí. Pam, pam. Então assim, ó, o que eu quero falar para vocês, ó. Primeiro, a frequência absoluta é aquela que está aparecendo no gráfico, como vocês podem ver aqui, ó. 10, 25, escrever aqui, ó, 10, 25, 20, 15, 5 e 5. 5 e 5. E aí, deixa eu fazer uma última linha aqui. Nessa linha a gente vai ter o número total. No caso, são 80. Só você somar, você vai ter 80, igual a gente fez agora há pouco, tá? Como que eu faço a frequência relativa para poder então obter a porcentagem? Nesse caso aqui do primeiro, eu faço 10 dividido por 80, que dá, não faço ideia, vai dar 1 sobre 8. 10 dividido por 80, que vai dar 0,25, ou seja, 25%. Se eu quero saber a frequência relativa do segundo caso, eu faço 25 dividido por 80. Então, deixa eu colocar aqui. Ah, eu fiz errado, tá, gente? É 10 por 80. Não tá errado esse número aqui, tá? Não é 0,25, não. É 0,125.
125. Então vai dar 12,5%. Se eu fizer agora 25 dividido para 80, vai dar 25 para 80, vai 0,31. 2,5, né? Ah, sei lá, é isso daí mesmo. Aí eu multiplico por 100, tá? Vocês multiplicam por 100 que vai dar 31,25, tá? E aí você vai fazer para todos eles. Deixa eu terminar aqui. É meio assim, é repetitivo, tá, gente? Mas no final das contas, se você parar para observar, é só você lembrar. Se você lembrar, você consegue fazer de boa todas essas questõezinhas aqui, tá? Ó, se eu faço 15 dividido para 80, é porque minha tabela ficou um lixo também, né? Mas deu para entender? Sim, deu para Tá? entender. É porque eu entrei agora, né? Porque eu bem que perdi quase Ah, tudo sim. isso. Você perdeu a parte Peço inicial, desculpas. né? Não, É, a parte inicial. eu compreendo. É porque assim, nem na presencial o pessoal chega na hora, né? E assim, eu tô começando um pouco mais tarde, já prevendo que 7 horas em ponto fica meio complicado, né, pra gente começar. É porque aqui não tá selecionando a cor preta ali. Ah, tá. Vamos lá. Deixa eu tentar fazer tabela um pouco melhorzinha aqui, ó. Então nós vamos fazer aqui a primeira. Ué, não é isso que eu quero, rapaz. Tenta Ctrl D, professor. Ctrl D? É. Não, não vai. É Ctrl C pra copiar, né? Mas eu queria copiar. No PowerPoint você faz e aperta Ctrl D e já vai direto. É porque eu queria fazer. Eu não queria que ficasse esse espaçamento, mas não vai ter problema, não. Vai ter que ser assim mesmo. E que eu queria que ele copiasse só a tabelinha aqui. Isso aqui é só pra deixar um pouco mais bonitinho, tá, gente? Mas na prática você não precisa. Você vai usar régua, né? Se você for fazer no caderno, mas no computador. Deixa eu deixar de ser burro aqui, peraí. Pegar uma planilha de Excel aqui, copiar, fazer uma tabela no Excel, só copiar e colar lá. Pronto. Aqui no Excel, o que você vai fazer, o que nós vamos precisar montar aqui é uma tabela com frequência, número de fitas, frequência absoluta, relativa e porcentagem. São 4 colunas e são 6 fitas, né? São 6 números de fitas. Então, 7 linhas e 4 colunas. Deixa eu até ver aqui. Acho que aqui não tem a opção de criar tabela, né? Porque essa, essa ferramenta aqui ela é bem simples mesmo, né? Ela não é editor de desenhos e tal. É um editor bem simples. Mas eu vou fazer bonitinho aqui para vocês verem, para não ficar tipo, o professor faz de qualquer jeito, né? Então, 1, 2, 3, 4, até 7 aqui. Só um pouquinho, eu já mostro para vocês que eu estou preparando aqui. Deixa eu fazer aqui. Eu vou mostrar para vocês eu criando, né? Não que faça muita diferença, mas pelo menos não fica aquela coisa de que eu estou fazendo aqui e vocês não estão vendo. Deixa eu mostrar aqui, pronto. Vai aparecer aí para vocês no cantinho. Vou deixar aqui no meio. Deixa eu aumentar isso aqui. Aí dá um zoom aqui que aí dá de vocês ver melhor. Número de fitas. No caso, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 fitas. Aí eu vou precisar de mais uma coluna, aqui, mais uma linha para representar o N, né? Que no caso, o N aqui vai ser 80, como eu havia mostrado para vocês. Nós vamos ter aqui a frequência relativa, que é o NI. O NI. O FI é a frequência relativa.
frequência absoluta, desculpa, frequência relativa e porcentagem. Porcentagem, cadê a porcentagem? Está aqui. Pronto. Aí deixa eu fazer assim, ó. Aí vamos lá, se a gente observa, se vocês observarem no gráfico, deixa eu vir para cá. Chegou a verdade de vocês verem, né, o gráfico aí e do lado aqui a nossa tabelinha. Então, observando através do gráfico, tá? A gente vai ver que a frequência do absoluta, a frequência absoluta de cada uma das fitas vai ser 10, 25, 20, 15, 5 e 5, tá? Vou colocar de vermelho aqui. Se eu quiser saber o total aqui no Excel, eu digito soma. Aí no Excel, diferente do outro programa que eu usava, do Linux, soma. Aí você aperta o Tab, tá? Que ele vai preencher assim, ó. Aí é só você selecionar as células que você quer somar. Ele vai te dar a soma. Frequência absoluta, gente, é o quê? É cada um desses carinhas aqui dividido pelo número total, tá? Aí aqui a gente tem que ter um certo cuidado, porque, ó, se você arrastar, ele vai dar erro, porque ele, nesse caso aqui, quando você arrasta para baixo, ele vai arrastar tanto esse de cima quanto o de baixo lá, que seria o 80, tá? Então aqui é interessante, só para não correr esse risco, tem uma formulazinha, eu não lembro se é utilizando isso daqui, o cifrão, que faz isso, quando a gente usa o cifrão aí. Porque eu não lembro, tá? Faz muito tempo que eu utilizei o Excel. Eu utilizava, até um tempo desse, eu utilizava outra ferramenta para estar fazendo esse cálculo aqui. Então, o legal aqui, ó, é a gente tirar e colocar 80, já que a gente já sabe que o valor total é 80, tá? Aí sim, vai dar tudo certo. Aí a gente tem aqui o valor das divisões, ó. Se você pegar e dividir 10 por 80 dá 0,125, 25 para 80 dá 0,3125. E para saber em porcentagem, no caso do Excel, você pode apertar aqui igual, esse valor, tá? E aí você pode utilizar o símbolo da porcentagem. Você pode multiplicar por 100, tá? Esse valor vezes 100, ele vai te dar o valor em porcentagem, certo? Lembrando que ele te dá em porcentagem, mas nesse caso aqui, ele não te deu em porcentagem normal não, tá? Você pode fazer o seguinte, se você quiser que apareça o símbolo de porcentagem, seleciona aqui igual, seleciona a célula, aí você vai vir aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, primeiro você vai vir aqui, ó, porcentagem, clica aqui em porcentagem, aí você vai digitar igual e clica aqui do lado. Que aí ele vai te dar o valor em porcentagem. Vejam que ele está fazendo um certo arredondamento, então você pode aumentar o número de casas decimais aqui para você obter então a porcentagem real, tá? Bonitinha, igual a gente é acostumado a observar, tá bom? E aí, a primeira pergunta, a letra A, que está um pouco escondida aqui, deixa eu afastar um pouco para o lado. A letra A ela pede o seguinte, ó, qual a porcentagem de pessoas que alugaram 4 ou mais fitas? Então, a resposta da letra A, deixa eu aumentar aqui essa letra para 20. Ó, a resposta da letra A, qual é? Nesse caso, o total é você somar, né, fazer a soma dessas três porcentagens aqui. No caso, 18,75 mais 6,25 mais 6,25, tá? O valor é o mesmo porque que são a mesma quantidade de pessoas que está alugando 6 e 5 fitas, tá bom? Então, basta você fazer essa soma aqui para a letra A. Ó. Soma essas três porcentagens e o resultado final é 31,25%. É a porcentagem de quem alugou 4 mais fitas. Aí na letra B, pergunta assim, ó, se cada fita é alugada por R$4, qual a receita semanal da videolocadora? Se cada fita é alugada por R$4. Bom, aí aqui entra outro detalhe que é interessante, tá? Normalmente, o que a gente faz é o seguinte. Se eu sei que, aqui no caso, uma fita é R$4, então duas fitas vão ser 8. 3 fitas vai ser 24. Desculpa, 12.
4 vezes 4, 16, 20 e 24, tá bom? É o número real. Mas como que a gente faria a letra B nesse cálculo? Deixa eu voltar aqui, deixa eu fazer aqui no Python, para a gente finalizar, tá? Primeiro vamos só escrever aqui a letra A para vocês verem. A letra A basta você fazer, olhando pela tabela, claro, tá? 18,75 com 6,25 e 6,25 de novo, tá? Só você fazer essa soma. Aqui dá 15, vai 1. Aqui vai dar 8, 9, 10, 11, 12. Vai 1. 6 mais 6, 12. 12 mais 8, 20. Mais 1, 21. Sobe 2. E 2 mais 1, 3, tá? Essa é a quantidade de porcentagem na letra B, na letra A. E na letra B, como que eu faço para saber se cada fita é alugada por R$ 4, qual é a receita semanal da videolocadora? Uma coisa que a gente precisa fazer nessa questão aqui é fazer várias somas, tá? No caso, para uma fita, já que foram 10 pessoas alugando uma fita, vai ser 10 vezes R$ 4. No caso, a fita 1 vai gerar um lucro não, né? Uma receita de R$ 40. Quem aluga duas fitas, no caso foram 25 pessoas, então vai ser 25 vezes 4 vezes 2. Mas professor, por que 2? R$ 4 é uma fita, tá? Então se alugou duas fitas, vai ser R$ 8. E aí é só você multiplicar. 25 vezes 4 dá 100, vezes 2, R$ 200. Olha só como que houve um aumento muito grande, né? Vou até conferir aqui na calculadora, 25 vezes 4, 100, vezes 2, 200. É isso mesmo. Quem aluga três fitas, foram 20 pessoas, por R$ 4. Mas aqui são três fitas, então o total fica 20 vezes 4 vezes 3, que vai dar 240. Quem alugou 4 fitas foi um total de 15 pessoas. Então fica 15 vezes 4 vezes 4 pessoas. Nesse caso, é a mesma coisa que você fazer 16 vezes 15 vezes 4 vezes 4, que vai dar 240 também. E aqui é até interessante notar, né? É que foi bem menos pessoas que alugou, mas como alugou 4 fitas de uma vez, o total foi bem maior. É assim que a 6 foram 5 pessoas, então já vamos fazer aqui direto os dois. Acho que já deu para vocês entenderem, né? 5 fitas alugadas, cada uma das fitas a R$ 4. Mas lembrando que foram 5 fitas aqui e aqui também foram 5 fitas, tá? Então 5 pessoas alugaram 5 fitas, ou seja, na verdade foram 25 fitas alugadas. 25 vezes 4, 100. E novamente aqui embaixo também. Aqui é 6, né? No caso, vai dar um pouco maior. 5 vezes 4, 20, vezes 6, 120. E aí, o total, basta você somar. Não é uma soma complicada, mas eu vou fazer na calculadora para evitar muito problema. Se a gente fosse fazer aqui, pessoal, na tabela do Excel para agilizar a nossa vida, a gente poderia fazer o quê? Ó? Igual a 1 vezes os R$ 4 da fita, vezes o valor da frequência, que no caso foram 10. Aí, claro, aqui a gente vai ter que tirar da porcentagem, né? Isso aqui não é porcentagem. Então, novamente, ó. Número de fitas vezes os R$ 4 vezes número de fitas não, né? Quantidade de pessoas que alugou. O número de fitas total. Aí de novo. Isso aqui está em porcentagem. Deixa eu tirar em porcentagem aqui, né? Não. Toda vez vai ficar em porcentagem. Aí deixa eu selecionar isso aqui, todo mundo, para colocar número geral. Igual a esse. Vezes esse do lado. Esse aqui do lado. Vezes os R$ 4, tá? Que dá R$ 40. Ó, o segundo dá. Deixa eu voltar aqui. Passar aqui para vocês verem todos. 200. O terceiro, 240. O quarto, 240 também. Depois 100. E depois 120, tá? E aí, se eu quiser saber o total, eu faço igual a soma. Deixa eu arrastar aqui para baixo, só para pegar mesmo tamanho de letra. Eu faço a soma de todos esses 5 valores, que dá um total de R$ 940, tá?
Então, nesse caso aí, por uma semana, essa locadora teve uma receita de R$ 940 de aluguel, no caso, dessas fitas, tá bom? Professor, Sim? não tá aparecendo. Ah, tá, desculpa. Afastar um. Opa. Não é isso que eu quero afastar esse aqui. Desculpa, tá, gente? É porque, é, como eu tô apresentando duas coisas ao mesmo tempo aqui, aí eu afastei errado. Eu mudei aqui o Paint aqui atrás, e esqueci de mudar aqui, que eu posso movimentar aqui, ó, a planilha do Excel para vocês verem melhor, tá? Aqui eu só, o que que eu fiz aqui na planilha, tá? Deixa eu selecionar aqui a planilha, ó. Na planilha, o que eu acabei fazendo foi só isso aqui, ó. Foi fazer cada um desses cálculos aqui na planilha, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Essas fórmulas que eu utilizei na multiplicação aqui foi multiplicar o número de fitas vezes a frequência vezes os R$ 4 que cada fita contempla. Que aí gera pra gente esse resultado aí, tá bom? Então deixa eu voltar agora pro Paint. Deixa eu só arrumar aqui uns trem aqui que estava tudo desconfigurado. Beleza, então vamos lá. Deu para entender, gente, como que faz? Eu quis fazer essa do histograma justamente para dar essa pegada, assim, essa aplicação que é interessante do ponto de vista, tá? Deixa eu ver aqui, só para mim que tá aparecendo assim. É porque chegou atrasado, né? É... Quem que é a iludida aí pro asiático tá aqui no grupo? Que tenha no perfil dela do WhatsApp, tá escrito, ou dele, sei lá, iludida por asiáticos. É a foto de um japonês. Tá aqui não, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos fazer assim. Ellen, você tá escutando? Carlos, tá escutando? Tô escutando. Não entendi nada que você falou, mas tô escutando. Roberta, você tá escutando? Arielle, você tá escutando? Tô. Só a Ellie que eu acho que não tá, né? É assim. ah, tá. Vocês já resolveram aqui o problema da iludida. A iludida é a Ellie ou é a Roberta, não, né? Que a Carla a Carla e a Arielle tem um nome normal aqui no WhatsApp. É porque assim, não sei se o que você não entendeu, Carla, é a explicação do exercício, ou é isso que eu tava falando em relação a quem tá lá no grupo lá, que não tava conseguindo ver a aula. Ah, eu não entendi. Foi no início, né? Mas agora eu já peguei, sim. Ah, Parecia beleza. ser difícil, mas agora tá sendo fácil. Chega na hora, é horrível. Tô brincando. Não, mas é porque assim, o que acontece até nas outras disciplinas que eu tô dando aula, o que acontece é assim, quando a gente não tem prática, as coisas parecem ser muito difíceis de ser feitas, tá? De serem feitas. Então, meio que a gente acaba se assustando com algum exemplo, com algum exercício ou outro, e isso acaba atrapalhando a gente de resolver alguns problemas. Então, depois que a gente chega na prática e a gente vê alguns exemplos feitos, a gente começa a compreender que, cara, não é tão difícil assim. Tá bom? Podem ficar tranquilos que a minha ideia é a gente trabalhar da melhor maneira possível para vocês entenderem o conteúdo, tá? Esse é o meu foco. Não é tipo fazer de um jeito que vocês vão se lascar, se ferrar, não. Tá bom? Ó, deixa eu apresentar aqui agora outra coisa para vocês. Não é essa tela. Deixa eu mudar a tela aqui. Pronto. Essa tela aqui que vocês vão ver agora. Essa tela que eu estou apresentando para vocês agora são é um slide da disciplina que eu fiz no ano passado para explicar para vocês o conteúdo, essa parte da estatística, tá? Que fala sobre as medidas descritivas. Deixa eu ver quem que entrou agora. Não, pra mim não apareceu nada. Tô carregando. Calma, tá carregando. Tá carregando a tela aí para você ainda? Apareceu, já apareceu, apareceu. Beleza, então vamos lá. Eu vou falar hoje sobre as medidas descritivas para a gente encerrar nossa aula, tá bom? Só que aí eu vou deixar os exercícios dessa parte para a semana que vem por conta do horário, tá? Então vamos lá.
O que são as medidas descritivas? As medidas descritivas, elas têm como objetivo descrever alguma coisa, né? Então, ela tem como objetivo descrever um conjunto de dados de forma organizada, compacta e que vai facilitar a visualização ou deixar ela mais agradável do ponto de vista estatístico, também das pessoas que vão ler e observar a análise, tá? O que não significa que os cálculos que nós faremos e as conclusões poderão ser, tá, abrangentes. Por que que eu falo isso? É aquele velho caso. Toda época de eleição tem as pesquisas eleitorais e muitas vezes os dados obtidos pelas pesquisas eleitorais não refletem os resultados obtidos na urna. Por quê? Porque apesar das coisas estarem bem bonitinhas, tá? Apesar das coisas estarem bem bonitinhas, os cálculos dos resultados nas conclusões nem sempre podem ser ampliados para a população inteira, tá certo? Então, só para deixar isso aí claro para vocês, para caso vocês venham fazer algum trabalho, terem um certo cuidado na análise final do conteúdo, enfim, do que vocês vão estar estudando, tá bom? Vamos agora para estudar os quantificadores que está dentro das medidas descritivas. Bom, os quantificadores, como o nome já nos sugere, é algo que vai estar relacionado com números, ou seja, vai quantificar os valores e grandezas que aparecem na determinada pesquisa ou exercício que a gente vai estar vendo. Então, como exemplo, eu coloquei isso aqui. Ó. Certa vez um canal de televisão divulgou uma reportagem que dizia 28% dos acidentes de trânsito envolvendo vítimas fatais são ocasionados por motoristas alcoolizados. Uma pessoa, ao assistir a essa reportagem, pode concluir o seguinte: se 28% dos acidentes ocorrem com motoristas alcoolizados, então 72% dos acidentes ocorrem por pessoas sóbrias. Então compensa beber, porque é mais seguro beber. Certo? É uma questão de lógica. Bem simples. Vamos pegar de 0 a 100. Se 28% dos acidentes ocorrem com pessoas bêbadas, então significa dizer que 28 acidentes, tá, são com bêbados e 72 com sóbrios. Olhando para essa análise estatística, da forma como foi feita, logicamente, compensa muito mais a pessoa beber do que a pessoa ir dirigir sóbria, porque causa menos acidente do que das sóbrias. Então, é interessante sempre ter o cuidado de como você vai montar o seu problema, porque senão você leva a crença de que tá tudo certo, está tudo ok, tá bom? Mas vamos lá. Uma das ideias de trabalhar com os quantificadores é ele fazer um tratamento adequado à informação. Nesse caso, a gente vai estar trabalhando com a estatística descritiva, tá? Primeiro, para uma análise adequada dos dados coletados, foram criadas duas coisas. Primeiro ponto, estratégias que permitem organizar melhor as informações apresentadas, para não fazer aquela cagada que estava no slide anterior. E segundo, medidas de informações que podem ser organizadas em duas classes: resumo e dispersão, tá? Serão as medidas de resumo e de dispersão que nós vamos estar trabalhando e abordando nos próximos tópicos da nossa aula. A gente vai começar pelas de resumo, a de dispersão provavelmente na próxima live a gente vai fazer. Eu vou resolver exercícios da medida de resumo na próxima live e das medidas de dispersão vai ser na posterior. Olha só, uma forma de se organizar informações é criar uma sequência a partir do conjunto de dados coletados, levando em consideração alguma ordem, geralmente na ordem crescente, ou em alguns casos na decrescente, caso a ordem decrescente tenha um efeito visual melhor para o leitor, tá? Essa sequência de decrescente ou crescente é chamada de rol do conjunto, e quando você organiza seus dados de maneira crescente, não aleatória, tá? Vamos começar pelas medidas de resumo. As medidas de resumo, nós vamos ter, primeiro, a média aritmética, que é a média padrão que a gente faz, como por exemplo, se você tirou 10 na primeira nota, 7 na segunda e 8 na terceira, a média que vai aparecer no sistema é você somar as 3 notas e dividir por 3. É isso que a gente faz com a média aritmética. A média de aritmética, representada pela simbologia x com uma barrinha em cima, é um
em um dado conjunto é você somar todos os valores necessários e dividir pela quantidade de valores. Tá certo? Alguma dúvida? Bom, tem um exemplo aqui que eu coloquei. A ideia intuitiva de média é um número que possa representar todo mundo, tá? Por exemplo, ao pesquisar sobre o salário médio de um grupo de trabalhadores, temos os valores em reais de 780, 820, 945 e assim por diante. Se nós calcularmos a média desses salários, isso significa dizer que a média do salário dessas pessoas é de 1.032. Isso significa que, se todos os trabalhadores desse grupo ganhassem o mesmo salário, cada um ganharia R$ 1.032,89. Mas isso aqui é muito. Dependendo da situação, a média ela não é um instrumento muito ideal para analisar problemas. Por quê? Para o cara que ganha R$ 784, esse valor de 1.032 é um valor bem mais alto, ou seja, ele ficaria muito mais feliz de ganhar isso. Agora, para o cara que ganha 1.540, ele iria ficar triste, porque o salário dele ia ter que diminuir para poder entrar na média, tá? Então, dependendo da situação, a média não é algo bom para você estar utilizando. Vamos fazer só como exemplo aqui, ó. Se a gente pegasse, se eu quisesse calcular a média desses três salários aqui, ó, 784, 820 e 945. Aí eu divido por 3, tá? Que é a quantidade total. Nesse caso aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 salários. Então, eu teria que somar todo mundo aqui e dividir por 10 esse valor, tá certo? Na live de exercícios, a gente vai fazer vários exemplos desse conteúdo aqui. Dentro da medida de resumo, a gente tem também a média ponderada. A média ponderada nada mais é do que a média quando a gente tem informações como informações de histograma, tá? Que é quando você pega os valores que são dados junto com as frequências ou com os pesos de cada valor e divide pela quantidade total dos valores. Vocês vão ver no exemplo como que aplica-se essa fórmula aqui embaixo, ó. Um sistema de avaliações trimestrais, com 3 provas por ano, supõe que os pesos dessas provas sejam... peraí. Eu apertei aqui no lugar errado. Supõe que os pesos dessas provas são 1, 2 e 4. Isso significa dizer que a primeira nota é contada uma vez, enquanto que a segunda é contada 2 vezes e a terceira 4 vezes, tá? Ou seja, a primeira vale 1, a segunda vale o dobro e a terceira vale o quádruplo. Se um aluno tirou nota 7 na primeira, 9 na segunda e 5 na terceira, qual vai ser a média final dele? Então, a média final dele vai ser 1 vezes 7, 2 vezes 9, 4 vezes 5. Porém, aqui vale destacar o seguinte: apesar de ser trimestral, eu não posso dividir por 3, porque na verdade eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pesos, né? 1 mais 2, 3, mais 4, 7 pesos. Então, o valor real que eu tenho que fazer a divisão da média vai ser 7, tá? Então, essa média ponderada tem que ser dividida por 7 e não por 3. Tem que ter esse cuidado, senão você acaba errando a nota. A nota vai ficar muito maior do que deveria ser. Então, é assim que a gente faz, por exemplo, uma média ponderada. Caso se eu tivesse fazer média ponderada com vocês, colocar assim, a gente faz 3 provas no nosso semestre. A primeira prova vai ter peso 1, a segunda peso 2 e a terceira peso 3. Aí eu iria fazer essa sequência de valores com as notas de vocês para saber qual é a média final de vocês, tá? Inclusive, eu acho que o SIGA ele aceita esse tipo de cálculo para as notas, tá? Mas eu, em particular, não faria isso porque dá mais trabalho para mim, então eu deixo só normal mesmo, tá bom? Então, nós temos a média normal, média aritmética, e a média aritmética ponderada com os pesos, tá? Que é bem tranquilo, basta você primeiro multiplicar e depois somar os valores. Dentro do conjunto de medidas de resumos, a gente tem também a mediana. Por quê? Às vezes a média ela não é ideal para você representar um determinado problema, tá? Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Por quê? Né? Eu só dando uma pincelada para depois a gente falar mais sobre isso, que é o seguinte: às vezes você vai ter um único valor que engana todos os outros valores. Aí às vezes
a média ela é mais interessante para estar analisando esses problemas. Por exemplo, em diversas situações, a média pode nos enganar sobre as tendências centrais das informações. Um exemplo disso pode ser as quantidades de acionistas em um conjunto de empresas. Nós temos aqui um acionista com 3, com 5, 5, 5, 6, 7, 7, 45 e 287. Ou seja, tem um que assume o maior valor nessa cota, tá? Então, nesse caso, diria que é o seguinte, ó, a média desse conjunto diria que cada acionista teria 35,5 ações dessa empresa. Porém, observando o rol desse conjunto, a gente vai observar que isso aqui não é um dado real. Nesse caso, é mais interessante utilizar a mediana, porque a mediana é o termo central de uma determinada sequência de valores. No caso aqui, ó, se você observar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 acionistas. Então, o termo central é o sexto aqui, ó. É o quinto, na verdade, né? Tem 4 para cá, então a mediana é 6. Isso significa dizer que o 6 é uma tendência muito melhor do que o 35,5, porque a maior parte dos acionistas estão próximo do valor 6 e não próximo do valor 35. Na verdade, só tem um próximo do 35, que seria 45, e nem está tão próximo assim. Então, nesse caso, a mediana seria uma ferramenta muito melhor para você fazer esse tratamento. Toda vez que alguns dados do teu problema for muito discrepante, não do problema, né? Porque o problema ele vai te pedir exatamente o que ele quer, mas de uma pesquisa que você está fazendo, se você tiver alguns dados que são muito discrepantes em relação a outros, é melhor você aplicar a mediana, tá? Ah, um detalhe interessante aqui, ó. Eu ia pular aqui, mas eu lembrei, que é o seguinte. Quando você tem... Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, deixa eu até apagar aqui. Vamos pegar esse mesmo exemplo que aparece aqui, ó, na mediana. Caso a gente tivesse um valor a mais aqui, por exemplo, a gente tivesse aqui, ó, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5 e tal. Se a gente tivesse esse valor aqui e eu quisesse calcular a mediana, nesse caso aqui a mediana não seria 6, tá? Toda vez que a gente tiver um número par de elementos no rol, no conjunto, eu vou pegar os dois centrais, que nesse caso seria o 5 e o 6, aí a gente faz a média dos dois. Opa, eu fiz errado, peraí. A gente soma. A gente faria 5 mais 6 e dividiria por 2, tá? Que dá 11 dividido por 2, que dá 5,5, que é para ser igual. Daria 5,5. Então, a mediana desse conjunto seria 5,5 ações. Tá bom? Então, lembre-se. Se for o número ímpar no elemento do rol, eu pego o termo central. Se tiver dois, né, tiver um número par de elementos, a gente pega os dois do meio, soma e divide por 2 para saber o termo central, tá bom? Então, só para deixar claro isso aí para vocês. Claro, a gente vai fazer exercícios mais detalhados, mais aprofundados no nosso próximo encontro. Dentro das medidas de resumo ainda, nós temos a moda. O que é a moda? A moda é o valor no rol que possui o maior número de repetições, ou seja, o que mais aparece, a maior frequência. Por exemplo, nesse exemplo aqui, o contexto não importa, mas aqui está falando o seguinte, ó, para saber, a moda também é frequentemente utilizada para chegar a conclusões e tomar decisões. Por exemplo, suponha que uma empresa fabrique camisas para venda e que recentemente as numerações mais vendidas foram 111, 1, 2, 3 e 4. Nesse caso, a gente vai observar que a camisa de número 2, ela teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 vendas, enquanto que as outras tiveram 3 revendas e 2 vendas. Nesse caso aqui, para essa empresa, é mais vantajoso ela produzir uma quantidade maior de camisas número 2, porque é a numeração que mais vende dessas camisetas. Então, nesse caso aqui, a moda ela é ideal para você saber o que é melhor, qual é a melhor decisão a tomar em determinadas situações. Se eu calculasse a média, se eu calculasse a mediana aqui, a gente ia saber
o termo do meio, mas a gente não ia saber o termo que mais se repete. No caso dessa ilustração, a moda é o ideal para você fazer aqui. Claro, vamos só pensar e refletir assim, só para dar uma ideia para vocês. Esse tipo de análise que eu estou mostrando para vocês aqui, para chegar à conclusão, é uma análise que você precisa ter no trabalho de pesquisa, que você tem aí na área de biologia, tá? E não no exercício. Por quê? No exercício, Carla, Arielle, meninas, né? Tá só as meninas aqui. No exercício, o exercício vai te dizer assim, ó, calcule a média, ou indique qual é a média, faça a mediana, diga qual é a moda, calcule a moda, determine a moda. O exercício vai estar assim, entendeu? Dificilmente a gente vai ter um exercício que vai falar assim, olha, tendo essa tabela, tendo esse gráfico, tendo esse rol, tendo esses valores, qual é a melhor medida de resumo para você aplicar aqui? Média, moda ou mediana? Entenderam? Não vai ter exercício assim. Dificilmente cai um exercício dessa forma. A não ser que eu crie e peça para vocês isso, tá? Eu não vou fazer, mas enfim. Tá bom? Então vocês não precisariam decidir qual é a melhor ferramenta para um determinado problema. Porém, numa pesquisa de campo, aí sim vocês precisam saber qual é o melhor, tá bom? Para a próxima aula, aí a gente vai. Não, vou aproveitar aqui que a gente tem até 11 horas, né? Deixa eu já terminar esse slide, porque só vai ter 4 slides aqui. Já para aproveitar isso aqui, a gente tem o seguinte: nem sempre as medidas de resumo, ou seja, média, moda e mediana, elas são suficientes ou são as melhores, as mais adequadas para interpretar problemas e para resolver pesquisas, como eu já havia citado para vocês. Então, os estatísticos criaram outros tipos de medida, que é para saber o quão real a tua média está dos valores que você precisa. Por exemplo, por que as medidas criadas até agora não são suficientes para interpretar quaisquer tipos de dados estatísticos? Aí tem uma ilustração aqui para a gente poder entender. Num processo seletivo de uma vaga em uma empresa, 2 candidatos realizaram 3 provas e as notas estão aqui na tabela. O candidato A tirou 6, 5 e 4, enquanto que o candidato B tirou 7, 2 e 6. A pergunta seria a seguinte: qual é o melhor candidato a ser escolhido? Bom, note o seguinte: um dos caminhos possível para analisar qual deles vai ser o melhor é observar a média das notas. Mas, se você observar a média dos dois, a média vai ser 5, né? Ó. 6, se você tirar um dos 6 e colocar aqui, vai ficar 5, 5, 5. Então a média é 5. Desse aqui, se você tirar 2 daqui e colocar aqui, aqui fica 5, aqui fica 4. Tira um daqui, coloca aqui, fica 5, 5. Ou seja, eles iriam empatar. A média não seria o ideal nesse caso, porque ambos os candidatos vão ter a mesma média. Então, como decidir? Uma dessas formas de decisão é o que nós chamamos de desvios, tá? Por isso que as medidas que nós vamos abordar agora são as medidas de dispersão. É o quanto a medida que você está calculando, ela se diferencia da média, por exemplo. Construindo uma tabela para os desvios em relação à média, nós temos o seguinte, ó. O candidato A teve um desvio de 1, 0 e menos 1 da média, tá? O menos 1 significa dizer que esse desvio foi para o lado negativo, né? Ele tirou menos que a média. O candidato B teve os desvios 2, menos 3 e 1. Como nessa tabela existem vários desvios, uma forma é analisar não a média e nem o desvio, mas sim analisar a média dos desvios. Só que a soma dos desvios para cada candidato é 0, ou seja, mesmo fazendo os desvios, isso aí não é o suficiente para a gente estar calculando. Então, para evitar esse problema, os estatísticos definiram uma nova medida que a gente chama de variância. O que é variância? A variância é um trem chato pra cacete, que a gente tem que ficar fazendo 1 milhão de cálculos para poder chegar nela. Mas resumindo, seria o seguinte, ó. A variância ela é simbolizada por essa letra grega, tá? O sigma minúsculo ao quadrado. E o cálculo dela é a seguinte: você vai pegar a primeira nota, subtrair da média, elevar ao quadrado, mais a segunda nota,
subtrair da média eleva ao quadrado. Mais a terceira nota, faz todo o processo com todas as notas. Se tiver 500 notas, você vai fazer esse mesmo processo. Por isso que eu falei para vocês, o ideal é que você tenha uma calculadora científica para você fazer o cálculo de maneira mais rápida, porque na calculadora científica você consegue montar tudo isso aqui e apertar o igual no final, ele vai te dar o valor, tá? Lembrando que além de você fazer as subtrações e elevar ao quadrado e somar, você no final tem que dividir pela quantidade de elementos do conjunto, tá bom? Bom, como a variância usa o expoente 2, tá? Todo mundo aqui está elevado ao quadrado. Para interpretar de maneira mais eficiente, a gente tira a raiz quadrada da variância, que nós chamamos de desvio padrão. Então, se nós tivéssemos feito o cálculo, a gente vai fazer na semana que vem os cálculos para a variância desses dois candidatos, que não é tão difícil, porque na tabela a gente só tem 1, 2, 3 valores, então não é tão difícil assim, tá? A gente obteria 0,67 e para o segundo a gente obteria 4,67. Ou seja, o desvio do primeiro é 0,67 e o do segundo é 4,67. Como a variância do A é menor do que a do B, temos que, para este caso, o candidato A deveria ser o melhor, o mais adequado para a vaga, tá? Lembrando o seguinte, nessa situação, como é um exemplo pequeno, visualmente vocês podem perceber que o candidato A ele foi mais regular, né? Ele tirou 6, 5 e 4, enquanto que o B tirou 7, mas depois tirou 2 e depois tirou 6. Então, o candidato A ele foi mais regular, ele ficou mais dentro da média do que o candidato B. Então, não precisaria fazer esse cálculo todo, mas é importante. Resumo da nossa aula de hoje. Média aritmética, a soma de todos os valores dividido pela quantidade total, que é esse primeiro. Média aritmética ponderada. Você vai multiplicar cada valor pela quantidade de repetições, soma e divide pela quantidade total. Mediana. É só observar o termo central. Se for um número par de elementos, você pega os dois do meio, soma e divide por 2. Moda. O que mais se repete? Desvio de uma informação. É você pegar o valor de cada um e subtrair da média. Variância. A cor do cão aqui que a gente tem que fazer um monte de cálculo. Desvio padrão. É você calcular a raiz quadrada da variância. O desvio padrão é bem simples, tá? Mas para você chegar na variância, a gente tem que fazer todo esse cálculo aqui, tá? Eu tô falando assim, gente, brincando, tá? Não é tão difícil. Mas se for uma tabela grande, aí a gente vai ter que fazer um cálculo muito longo. Mas, novamente, lembrando para vocês, tá? Esses cálculos a gente fará sempre com auxílio de calculadora. Eu posso, por exemplo, usar o auxílio do Excel para chegar mais rápido aí no resultado, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Eu poderia facilmente chegar no resultado só observando a fórmula aqui, ó. Só utilizando a fórmula, tá bom? Então, a gente vai encerrar a nossa aula por aqui. Espero que todos tenham entendido, tá bom? Na aula que vem a gente vai ressaltar com exercícios tudo isso que a gente viu hoje. Então se preparem. Provavelmente eu vou estar passando outro trabalhinho para vocês, mais da parte de gráficos e histogramas, igual eu mostrei no início dessa live. Qualquer dúvida, eu peço a vocês para depois estarem assistindo novamente, que eu vou colocar no YouTube e passar para o Siga. Então, qualquer dúvida, assiste de novo a parte dos exemplos para ficar mais fácil para vocês em resolverem as atividades que eu vou estar passando para vocês. Claro que vai valer ponto, tá? Então, pessoal, um grande abraço, um bom final de semana para vocês e até o nosso próximo encontro. Falou!